Olá, vamos à nossa terceira videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Hoje nós vamos falar sobre o direito de greve, a greve como direito fundamental. Eu sou o Gerson Marques, Procurador Regional do Trabalho da 7ª Região. Vamos abordar um aspecto mais técnico e ao mesmo tempo mais prático do direito de greve. Como é que a jurisprudência vem entendendo, como é que os tribunais vêm julgando o direito de greve e como os sindicatos encaram a jurisprudência atual. Existem, de fato, algumas dificuldades no direito de greve. São dificuldades práticas. Uma das grandes reclamações que os sindicatos fazem é o uso abusivo dos interditos proibitórios na justiça, tanto na justiça do trabalho quanto na justiça comum. Esta ação chamada de interdito proibitório é uma ação importada do Código de Processo Civil e que tem por finalidade tutelar a propriedade. Então, muitas vezes, as empresas, às vezes a própria administração pública, dizendo que estão na defesa de sua propriedade para evitar ou depredação pelos trabalhadores ou invasão pelos trabalhadores, enfim, em defesa da sua posse, do seu imóvel, promovem a ação chamada de interdito proibitório. Dentro desta ação de interdito proibitório, contém normalmente um pedido, muitas vezes concedido, deferido pelo judiciário, que é o de que os sindicatos não possam se reunir com os trabalhadores da categoria nas proximidades da empresa. E aí existem algumas distâncias, um perímetro a ser fixado. Às vezes esse perímetro é um perímetro bastante extenso. Já vi ser fixado perímetro de até 2 quilômetros de distância da empresa. Isso significa dizer na prática que o sindicato não vai poder se reunir com os trabalhadores. Afinal de contas, como é que o sindicato conseguirá conversar com os trabalhadores da empresa se ele vai estar a uma distância de 2 quilômetros dessa empresa? Então, parece realmente que em alguns casos existe um uso abusivo dos interditos proibitórios e a jurisprudência, eventualmente, pode ser que consagre de modo involuntário, dificulte a negociação coletiva e acabe, de uma maneira ou de outra, inibindo o exercício do direito de greve. Na realidade, os sindicatos têm todo o direito de conversar com os trabalhadores da categoria, de acertar com eles as pautas de reivindicação, de dialogar diariamente, repassar as informações das negociações coletivas, os resultados das manifestações, fazer o piquete. O piquete é um direito previsto na legislação em vigor e é um direito que tem que ser respeitado. Obviamente, o piquete pacífico, o que a legislação proíbe é o uso da violência no direito de greve. Não pode haver violência. Mas sem a violência é perfeitamente possível. Aliás, é um direito e também é um direito fundamental que o sindicato converse com os trabalhadores da categoria. Uma outra reclamação das entidades sindicais são as multas. Existem multas muito elevadas, por vezes fixadas pela jurisprudência nacional, pela jurisprudência brasileira, dos tribunais pátrios, e são multas elevadíssimas. Já vi na jurisprudência fixada multa caso os trabalhadores não retornassem ao serviço imediatamente, porque o tribunal considerou que a greve era ilegal, não tinha atendido todos os requisitos. Então, houve uma determinação com a cominação de R$50 mil por hora. Esta é uma multa que tem por finalidade ou por consequência, obviamente, vai acabar fechando o sindicato. Nem sempre o sindicato tem força suficiente para convencer o trabalhador a retornar ao serviço. Aliás, a liberdade de trabalho deve ser respeitada. Se o trabalhador não quer retornar ao serviço, existem outras consequências. Essas consequências podem ser a dispensa desse trabalhador, a rescisão contratual, pode ser a punição desse trabalhador pela própria empresa, pelo próprio administrador público, se for o caso. Agora, obrigar a pessoa a trabalhar sem ela querer, aí já se aproxima mais de uma determinação inconstitucional que viola a liberdade de trabalho. Então, existem outras consequências. E as multas a ser fixadas, que muitas vezes realmente se torna necessário,
porque o sindicato pode ser que extrapole do direito em si, do direito de greve, e venha a cometer práticas ilegais. Então, é perfeitamente possível que haja a fixação de multa, mas essa multa há de ser fixada em um patamar razoável. Ela não pode ter a finalidade de acabar fechando as portas do sindicato, porque aí se cria um outro problema. E aí parece que seria já uma conduta antissindical a ser praticada pelo Estado. Uma outra reclamação também que as entidades sindicais apresentam com muita frequência é que os dissídios coletivos, aquelas ações ajuizadas no âmbito dos tribunais em razão dos conflitos coletivos, em regra, esses conflitos são julgados contrários aos interesses dos trabalhadores. Essa é uma reclamação que tem sido reiterada pelas entidades sindicais. Na realidade, existem alguns pontos que poderiam ser apreciados e poderiam ser colocados nesta oportunidade. Um deles é que, às vezes, existem algumas greves que realmente são ilegais. Existem, às vezes, não se comunica a sociedade com antecedência, às vezes não se comunica o empregador também com antecedência, a legislação impõe isso. Às vezes também não é feita uma negociação, não é esgotado o canal prévio de negociação, não se tem uma assembleia anterior autorizando a greve, então são requisitos da lei de greve que por vezes não são observados e o tribunal acaba julgando a greve ilegal. Às vezes também chama de greve abusiva, mas enfim, pode ser que aconteça. Agora, a essência da greve, o porquê da paralisação, é um assunto que os tribunais precisam fazer uma reflexão. É preciso aprofundar um pouco mais na causa da greve. O que foi que causou a greve? Eu já vi algumas situações em que os trabalhadores paralisaram porque a empresa não havia pago o salário. Então a empresa estava em débito salarial, em atraso salarial, e os trabalhadores não aguentando mais aquela situação, afinal de contas todo mundo tem os seus compromissos financeiros no final do mês, tem a sua manutenção, tiveram que paralisar as suas atividades. E o tribunal determinou o retorno desses trabalhadores ao serviço, declarando que a greve era abusiva, era ilegal, mas não questionou, não analisou a razão da greve. E não me parece justo que uma categoria que esteja, ou vários trabalhadores estejam sem receber salário, e porque estão sem receber salário, deflagrem uma paralisação e sejam obrigados, sejam compelidos a retornar ao serviço, quer dizer, trabalhar sem receber salário. Essa questão não me parece que seja uma decisão justa. E às vezes a gente encontra decisões semelhantes no âmbito dos tribunais. Então é possível que alguns requisitos da greve, do direito de greve, sejam analisados concretamente e recebam uma certa flexibilidade. Afinal de contas, para que o trabalhador tenha que comunicar à empresa, fazer toda uma série de requisitos, obedecer uma série de requisitos, que isso consome mais de uma semana, se for observar tudo, com a assembleia, definição da assembleia, divulgação, publicação da pauta, convocação da assembleia, também tem os prazos. Depois de aprovada pela Assembleia, ainda precisa ter mais um prazo de comunicação para as empresas. Isso leva pelo menos uma semana. E é uma semana que o trabalhador vai ficar definindo se entra ou não de greve, se deflagra ou não de greve. E no caso específico, mencionado aqui como exemplo, ele está sem receber salário. Então, eu acho que nessas situações concretas é possível que haja uma certa flexibilidade a fim de encontrar o que seja mais justo socialmente. Não é só justo o que as empresas querem, sabemos também que não é justo apenas o que os trabalhadores querem, mas é preciso encontrar uma regra de equidade que satisfaça a ambos os interesses. Uma outra coisa também que chama muito a atenção nessas ocasiões é a falta de fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, então a exigência de que os trabalhadores trabalhem em situações de risco. E às vezes a empresa obriga o trabalhador a trabalhar em situação de risco sem a utilização de EPI, e os trabalhadores não aguentando, não suportando, discordando desta posição da empresa, resolvem cruzar os braços, resolvem paralisar. Não me parece justo também
que se decrete a ilegalidade de uma greve ou a sua abusividade por uma questão formalística nos requisitos, quanto na essência, no mérito, não se pode obrigar o trabalhador a trabalhar nessas condições de risco ou que trazem um certo prejuízo à sua saúde. Então é preciso que se haja uma compreensão um pouco maior. É óbvio também que existe o outro lado. Às vezes a empresa tem equipamentos que estão se deteriorando, mesmo em atividades que não sejam essenciais ou em serviços que não sejam inadiáveis, mas existem alguns equipamentos da empresa que não podem parar. Quem trabalha com caldeiras, por exemplo, existem caldeiras que levam uma semana só para ser aquecidas e tomarem o seu ritmo normal. E também levam, às vezes, mais de uma semana só para ser desligadas. Não dá para o trabalhador, portanto, chegar e apertar um botão e desligar a máquina. Não é assim que as coisas funcionam. Então, mesmo que não seja a atividade em si essencial, mas em razão das peculiaridades do maquinário, os trabalhadores precisam assegurar que esse maquinário continue funcionando para não trazer um prejuízo maior à atividade. Lembrando que o prejuízo grande à atividade pode levar também ao desemprego, pode levar à despedida de trabalhadores. E nós temos que ver a ambiência social, temos que ver um todo, nós não podemos ver essa questão, a paralisação, a greve, apenas como ponto isolado. Uma greve, ela faz parte de um contexto muito maior. É preciso preservar empregos, é preciso preservar a segurança do trabalhador, mas é preciso preservar também a sobrevivência da empresa. Bom, dentro dessas considerações que nós fizemos nessas 3 videoaulas, nós podemos considerar e concluir da seguinte forma. A greve realmente ela é um direito fundamental, está prevista e assegurada na Constituição Federal de 1988, tanto aos trabalhadores da iniciativa privada, quanto aos servidores públicos da União, dos estados, dos municípios, enquanto a lei não regulamenta a greve do servidor público, aplica-se a lei geral, que é a Lei 7.783 de 1989. Quando a greve é deflagrada, ela pode acarretar conflitos com outros direitos fundamentais, a regra da solução se dá de modo concreto em cada situação específica. Muito embora a lei de greve já trate de algumas questões, como o caso dos serviços inadiáveis, que esses têm que ser preservados, né? Quem quiser se aprofundar mais no tema, recomendo a leitura do meu livro Greve, um Direito Antipático. Foi publicado no ano passado, em 2014. Espero que todos tenham tido bom proveito dessas videoaulas e espero encontrá-los em outras oportunidades.